Bom dia, que o Criador eterno, todo-poderoso, conceda a Shalom ao seu coração. Aqui é o seu amigo, professor Kleber Guedes. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, quero pedir que você se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, tá certo? Acione o botãozinho aí de notificação e compartilhe essa palavra, essa reflexão com outra pessoa. Vamos fazer aqui a sequência do assunto que estamos tratando. Qual a tradução correta de 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 10, né? O mundo foi feito por ele, ou o mundo foi feito por intermédio dele? Então, esse é o dilema. Hoje nós vamos estar trabalhando, mostrando para vocês como eu falei sobre traduções que divergem entre si. Algumas que traduzem o texto do grego para o português, informando que o mundo foi feito por meio dele, e outras que traduzem o texto informando que o mundo foi feito por intermédio dele. Vamos então apresentar algumas traduções. Estou aqui com uma Bíblia. Vamos abrir aqui João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vou estar lendo aqui o versículo 3 e o versículo 10. Esta diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 10 informa assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Essa é a Bíblia que nós lemos. Agora vamos para outra tradução. A que eu estarei lendo agora é a Bíblia de Jerusalém. A que eu li ainda agora é a Bíblia de Estudo Profético, versão Almeida. João, capítulo 1, versículo 3 e versículo 10. O texto foi traduzido da seguinte forma: tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Tudo foi feito por meio dele. Veja que já há uma diferença. O versículo 10: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Está aqui a versão bíblica. Vamos agora para a Bíblia Ecumênica. João, capítulo 1. É muito bom a gente estar analisando. João, capítulo 1. Veja só, está escrito assim, ó: tudo foi feito por meio dele, sem ele nada se fez do que foi feito. O verso 10 diz: e ele estava no mundo, ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito. Essa é a versão que eu estou utilizando. Agora a Bíblia, edição pastoral. Vamos aqui para ver como que eles traduziram o texto. João, capítulo 1, versículo 3 e 10. Vamos aqui para o texto. Olha só. Está assim: tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. Versículo de número 10. Deixa eu ver aqui. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Essa aqui é a edição pastoral, né?
Agora, mais uma versão bíblica aqui. Bíblia do Peregrino. Está escrito assim, o versículo 3. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo o que existe. O versículo 10 diz: estava no mundo e o mundo existiu por ela, e o mundo não o conheceu. Essa é a Bíblia do Peregrino. Agora, a Bíblia, outra versão bíblica, algumas traduções estão falando por ela ou por meio dela, é porque elas traduzem por palavra, né? E outras que traduzem por meio dele é porque traduz por verbo. João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Versículo 10: ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Essa Bíblia aqui é a Bíblia judaica, tá? Novo Testamento. Vamos para mais uma versão bíblica. João, capítulo 1, versículo 3. Está escrito aqui nessa tradução: todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma coisa só veio à existência. O 10. Ele estava no mundo e o mundo veio à existência por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa é a tradução Novo Mundo. E vou ler mais uma tradução, que será a última aqui, né, no nosso estudo. João, capítulo 1, versículo 3 e versículo 10. Assim diz o texto: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versos 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa Bíblia é a Thompson, né? É uma das versões da Almeida. Então, senhores, como eu disse para vocês, as traduções se divergem. Então, é muito importante nós sabermos como o texto grego se encontra. Porque se a tradução correta é que o mundo foi feito por ele, então quem criou o mundo seria o verbo, o logos, que sabemos que é o Senhor Jesus. Mas se a tradução correta, se o texto grego, no grego está escrito que o mundo foi feito por intermédio dele ou por meio dele, então o verbo logos, ele não seria o criador, mas ele seria o meio, né? O canal pelo qual o Pai, Yahvé, criou todas as coisas. Então fica aí mais essa reflexão, essa análise, essa proposta, e eu peço a você que você consulte algumas traduções, faça algumas pesquisas aí e você vai ver essa divergência. Então precisamos saber qual a tradução correta, tá certo? Em breve a gente volta aqui fazendo mais um vídeo sobre esse assunto. Shalom! Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí com outras pessoas.